chegou a hora da entrevista do dia com a Denise Campos de Toledo. E vamos falar de arcabouço fiscal, perspectivas para as contas públicas, para a economia. Eu converso com o Bruno Lavieri, que está aqui comigo, economista da For Intelligence. Bruno, boa noite. Boa noite. Nós vimos hoje uma repercussão muito negativa no mercado financeiro, teve fatores externos também, preocupação com a alta de juros lá fora, mas a repercussão negativa do arcabouço, que foi divulgado ontem, né? O mercado já andava meio cauteloso e aí veio a versão final com algumas exceções de gastos. Algumas não, são 13 exceções de gastos naquele limite que foi colocado pelo governo. Você acha que esse é o ponto mais preocupante de fato? Há desconfiança também quanto à capacidade do governo cumprir metas fiscais? Acho que são dois problemas, né? Primeiro que as metas, como estão desenhadas, elas ainda não são factíveis no mundo real, né? A necessidade, no final das contas, de um aumento de receita que é muito difícil, né? Então, essas receitas não vão subir naturalmente, né? Não é a atividade econômica, o crescimento da atividade econômica que vai puxar essa alta da receita que permitiria atingir essas metas, né? Dito isso, qual que é a saída? Ou inflação ou aumento de carga. E seria um aumento de carga brutal, tá? Tanto este ano, ano que vem, em cada ano seria necessário ali um aumento de carga tributária super relevante. O problema é que o governo vai aumentar os gastos de acordo com o aumento da arrecadação, só que ele tem que gerar um diferencial que vá reduzir no rombo das contas para cumprir as metas, né? Exato, exatamente. O que o novo arcabouço protege, no final das contas, é uma regra de crescimento da despesa, que é de certa forma contido, só que a gente parte de um déficit muito profundo, né? O arcabouço, como ele foi desenhado, ele até funcionaria se a gente já estivesse em algum superávit, né? No terreno muito próximo de superávit. Não é o caso, né? Então, nessa situação, ao que tudo indica, a gente demora muito para chegar ao equilíbrio fiscal e, com isso, o reequilíbrio da dívida pública demora mais ainda a acontecer, né? Então, enfim, no final das contas, não é algo tão bom quanto poderia ser. Porque tem essa previsão de aumento de gastos, pode ser num percentual menor, nos momentos piores da economia, de menor arrecadação, mas eles querem ter esse efeito contracíclico, né? Isso. Manter sempre a atuação do governo estimulando a atividade. Agora, um outro ponto também é o fato de o governo não ter punição no caso de não conseguir cumprir as metas, vai ser uma questão meio formal. O presidente da República vai ter que justificar junto ao Congresso, olha, não deu. Isso acontece com a meta inflacionária também, não é? Exato. É um constrangimento público apenas e tão somente, né? Então, é muito menos, né, do que o que estava na LRF, né, e muito menos do que era o teto dos gastos, né? O teto dos gastos, de fato, era muito rígido no sentido de não permitir, né, uma ação contracíclica, por exemplo, quando foi a pandemia, né? Então, a necessidade de se gastar mais pontualmente, enfim, necessitava um esforço político muito grande, né? Por isso, até mesmo o teto ruiu. Teve que ter autorização do Congresso, aquela história dos precatórios e tudo mais. Né? Exato. Então, emendas constitucionais, né, para conseguir sobressair ao teto. Hoje não, né? O que o arcabouço permite, né, é uma flexibilidade muito maior e que talvez seja excessiva, né, para esse momento de um desequilíbrio fiscal muito profundo e que necessita um reequilíbrio mais rápido. E essa questão da lei de responsabilidade fiscal, ela previa, assim como o teto de gastos, que no caso de você ultrapassar as metas, não cumprir resultados, você tinha que promover um contingenciamento. Aí eles saíam cortando despesa, tudo que é possível, que não é obrigatório, o orçamento dos vários ministérios, áreas de governo. Né? Exato. O rigor, né, em cima da lei orçamentária era muito maior. Né? Lógico, a gente não precisa ver como que isso vai tramitar, se vai sair com o conteúdo original, mas por enquanto é algo frouxo, né, relativamente ao que se imaginava. A tramitação já começou na Câmara e foi um dos pontos colocados por líderes de partidos exatamente isso, é o compromisso. Então tem essa meta, vai ter de cumprir essa meta, tem alguma ação punitiva, né? Exato. E novamente, acho que o grande ponto de interrogação é como que o governo vai cumprir essa meta do ponto de vista da receita, né? Gastar mais é muito fácil.
Agora, arrecadar mais é mais complicado. E a gente teve um exemplo essa semana, não é? Que a Haddad veio com aquela história de taxar aquelas negociações, a compra, o comércio até $50. As redes sociais pressionaram, né? A população em geral, isso teve uma repercussão muito negativa. Nós demos há pouco, inclusive, uma pesquisa que mostrou que afetou a avaliação do governo, foi um ponto que pesou. Então, a gente vê, tem lobby para tudo que a Haddad vai citando como estratégia, corte de isenções, taxação de jogos eletrônicos. Claro, é um imbróglio político e que a sociedade se interessa, né? Assim, uma elevação de carga tributária para além do nível em que a gente já está é algo, enfim, super importante e impopular, né? Então, até por isso, imagino que o governo esteja evitando falar em aumento de carga. Ele vai fazer, mas não está pré-anunciando. Né? Na verdade, ele tenta colocar a ideia como se fosse um corte de isenções, que na prática, para o setor atingido, representa aumento da carga tributária, mesmo que retorne a uma situação do passado ou setores que não são taxados. Agora, como é que você vê essa possibilidade de governo vir com essas propostas tributárias junto com a proposta de reforma tributária que a Arthur Lira disse que quer encaminhar ainda nesse semestre? Acho que isso acaba sendo oportuno para o governo, porque é uma oportunidade de ele aumentar a carga tributária de forma velada, né? Então, enfim, você fazendo uma reforma super profunda, né, como é a proposta, é plenamente possível que no final das contas se descubra, né, que a carga aumentou, né, acidentalmente. Então, provavelmente é isso que o governo escolheu fazer, né? Ainda que ele fale que a ideia da reforma tributária é neutra do ponto de vista da carga, provavelmente ele vai sim aumentar a carga e aproveitar esse trem, né, da reforma tributária. Porque a própria reforma ela prevê o corte de algumas isenções, a revisão da carga tributária por setores, tanto que comércio e serviços foram setores contrários a essa proposta que está no Congresso desde o início. Sim, sim. É claro, né, sempre um setor que é beneficiado relativamente a outro vai reclamar por perder um benefício, né? Acho que faz parte do jogo político. Agora, Bruno, pode ter um outro problema, né? Começou a tramitação e pode ter uma CPMI pelo caminho, mobilizando as atenções e desta vez do Senado e da Câmara. A gente sabe que essas tramitações nunca são fáceis, né? Então, essas surpresas que surgem, no final das contas, nem são mais surpresas, né? A gente continua no Brasil, que, enfim, esse tipo de notícia acaba surgindo com muita frequência. Né? E aí, para encaminhar a pauta, vai depender mais ainda de Arthur Lira, de negociação política e tudo mais. Sim. E agora, para fecharmos, você acha que há condições de uma redução dos juros, que é outro foco aí de tensão na área econômica, as críticas do governo à atuação do Banco Central? Olha, se a condução fiscal, né, ao longo deste ano, né, for se desenhando de uma forma um pouco mais responsável, né, do que o mercado tem em mente, e o que o mercado tem em mente é algo relativamente pouco responsável já, né? É possível sim que o Banco Central consiga reduzir a taxa de juros mais para o final do ano. Tá? Na nossa projeção, a gente tem que essa baixa começa já em setembro. Tá? Já não, ainda em setembro. Né? O problema é que a pressão é porque começa agora em maio. Ou que vem uma sinalização clara, não é maio, mas na próxima reunião já haveria talvez a condição para isso. Ainda é muito cedo para o Banco Central, uma vez que não só as expectativas de inflação estão acima da meta, mas estão subindo, né? E não só para este ano e para os anos seguintes. Então, ainda não é um terreno sólido bastante, né, que permita o Banco Central reduzir já a Selic. Exatamente nessa semana que saiu o arcabouço, o relatório Focus mostrou o mercado prever inflação de 6%. Provavelmente, se o arcabouço fosse mais, provavelmente não, certamente, se o arcabouço fosse mais rigoroso, né, e no detalhamento de hoje fosse mais rigoroso, haveria tranquilamente espaço para reduzir a taxa de juros antes, né, e sensivelmente antes. Bom, é isso, as coisas estão muito interligadas e nós vamos acompanhar, né, agora, principalmente essa tramitação. Agradeço muito a participação do Bruno Lavieri, que é economista da For Intelligence. Bruno, obrigada. Boa noite. Eu que agradeço. Boa noite. Com vocês.